sou Giovana do Saber Pleno e estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu trouxe um tema interessante para a gente conversar. Nós vamos tratar sobre evolução e autonomia. Então, como a gente consegue, né, diante das dificuldades e dos desafios aí do dia a dia, ter um comportamento mais equilibrado, ter um pouco mais de autonomia com relação às coisas que a gente pensa, às atitudes que a gente toma e como isso está diretamente atrelado ao nosso processo de evolução e de desenvolvimento da nossa consciência. Antes de começar, eu quero agradecer a todo o pessoal que tá visitando o nosso Instagram, tá curtindo as nossas publicações. Agora a gente tá com um novo formatinho de conteúdo aí nos destaques. Então, se você tem alguma sugestão de tema ou quer ver quer tirar alguma dúvida, quer ver algum tema aqui no nosso canal, não deixe de manda inbox, manda e-mail para mim e a gente traz esse tema aqui pra gente debater, tá? E lembrando que, se caso você não consiga ver esse vídeo na íntegra ou acompanhar ele por inteiro aqui no Instagram, ele vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Então é só você colocar lá Giovana Sapienza que você vai encontrar o nosso canal. Então vamos direto ao assunto, né? Quando a gente fala desse processo de desenvolvimento da consciência, é muito importante a gente entender que isso não é um processo mágico, isso não está atrelado a nenhum desenvolvimento religioso. Isso eu acho que é muito mais uma questão de busca de autonomia mental, né? Da gente tentar buscar um novo comportamento frente às dificuldades do dia a dia, a gente buscar enxergar as situações da nossa vida com outros olhos, porque, gente, vamos ser sinceros, né? Todos nós, neste momento, nesta fase, estamos passando por algum problema. É mito, é mentira quem acha ou quem propaga por aí que a vida tá às 4 maravilhas. Né? A vida não é um Instagram, né? O que a gente vê no Instagram não é real. Por mais que você esteja viajando, passeando de férias ou fazendo compras, enfim, com carro novo, casa nova, a sua vida tem algum problema, seja ele qual for. Alguns têm problemas de ordem de saúde, outros têm problemas de ordem profissional, outros têm problema de desemprego, falta de dinheiro, enfim, problemas pessoais no sentido de saúde mental. Algumas pessoas estão passando por depressão, outras estão passando por transtornos de ansiedade, por N distúrbios, N coisas que exigem da gente uma atenção, né? E que fazem parte do nosso processo de desenvolvimento pessoal. Então, seja qual for o seu problema, qual for a sua dificuldade hoje, neste momento, eu tenho uma coisa para te falar: isso vai passar. Tá? E vai passar, mas assim como vai embora, outras novas vão chegar. Na nossa condição, né, de evolutiva hoje, nós não estamos num plano, né, de experiências materiais aonde a gente consiga encontrar o nirvana, né? Até que a gente falou lá no último vídeo dos ensinamentos budistas, nós não vamos encontrar aqui nesse plano o paraíso, né? Ou a situação ideal onde a gente não vai mais ter problemas, não vai encontrar mais dificuldades, não vai mais ter, enfim, qualquer coisa que desorganize ou gere uma insatisfação. Tá? Ao passo que nós vamos vencendo determinadas dificuldades, outras novas vão chegando e assim a gente vai vivendo, porque esse é o nosso real processo da vida. É muito importante a gente falar isso, porque por mais que isso pareça básico ou bobinho, as pessoas ainda têm uma visão muito infantoide, muito juvenil a respeito da vida, né? A gente é criado acreditando que um dia todos os nossos problemas vão passar, né? Que você, na adolescência, quando você chega na infância, você tem determinadas limitações, as pessoas falam, quando você crescer, isso passa.
E aí a infância passa, chega a adolescência, outros problemas chegam. Aquilo que te enchia o saco, que te não preocupava, né? Mas que era ruim para você, não é mais. Só que outras dificuldades aparecem. E aí, no período da adolescência, você é obrigado a lidar com o seu emocional, com seus problemas sociais. É um período onde a vida social é posta em xeque, com amizades, com namoro, na própria escola, né, com os primeiros desafios dos estudos e por aí vai. E aí as pessoas viram pra você e falam, isso não é problema, quando você crescer tudo isso vai passar. E aí você chega na idade adulta, você fala, bom, agora eu vou conseguir a autonomia que eu quero, eu vou conseguir tudo que eu quero, dinheiro, eu vou construir a minha vida do jeito e da forma que eu sempre quis. E aí chega a idade adulta e você vê que essa parada só tá começando. Aí dá vontade de voltar lá pra trás, na época da infância, quando seus problemas eram outros, né? Mas você tá nessa vida, você tá nesse processo e a única alternativa que você tem é encarar as coisas. E este encarar as coisas é um desafio. É um desafio para todos nós. Porque nós somos, como eu havia dito, nós somos criados com uma visão de conto de fadas, que um dia todos esses problemas vão passar e que a gente vai viver felizes para sempre. E não é verdade. A gente pode ser feliz, a gente deve ser feliz, mas com a mente consciente e racional, entendendo que os problemas sempre vão existir. E o barato da felicidade está em como eu vou enxergar essas situações, como eu vou lidar com esses problemas, como eu vou enfrentar essas dificuldades e por aí vai, tá? Então, é muito importante que a gente faça esse upgrade, né, na nossa mente, que a gente saia dessa ideia infantil de futuro e de realização, porque ela realmente não existe, não nesse plano, não agora, e talvez até né, quando a gente fala do plano espiritual, do pós-morte, das experiências espirituais, talvez, eu tenho que usar talvez porque eu não vivenciei isso ainda. Talvez eu vivenciei, mas de uma forma inconsciente, né, quando eu não estava aqui, mas talvez até lá isso não mude. Porque quando você morre, você continua, para quem acredita, continua a vida e outros desafios aparecem. Aqui no plano material nós temos uns desafios, no plano espiritual nós teremos outros, e por aí vai, conforme o nosso espírito for evoluindo, a nossa consciência, novos desafios surgirão. Então, essa reformulação das ideias, essa releitura dos fatos e de como as coisas se processam na nossa vida, ela é muito importante. Outra coisa também que eu acho que vem dentro desse movimento da nova era, né, depois da data limite que a gente vem falando já há muito tempo, esse novo período exige da gente uma mudança de visão com relação a Deus, as nossas crenças, as divindades que a gente acredita. A gente ainda tem uma visão de Deus e da espiritualidade muito maniqueísta, né? Bem, mal, e as coisas não são bem assim. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom e puro. Todo mundo tem um lado negativo a ser trabalhado e um lado positivo a ser desenvolvido, e isso faz parte da nossa natureza espiritual e da nossa condição evolutiva hoje. Então é importante a gente entender que as pessoas elas aparecem na nossa vida como elementos, como ferramentas que possibilitem, né, que impulsionem o nosso desenvolvimento, a nossa evolução e nos ajudam a lidar com determinadas situações, dificuldades dentro de um processo de aprendizado. E por que eu tô falando tudo isso se a gente ia falar de evolução e de autonomia? Porque essas são ideias que a gente tem que começar a observar e a entender e a processar, a trazer para nossa mente consciente, para nossa realidade, para que a gente, diante disso, consiga desenvolver maior autonomia mental e espiritual.
Um dos maiores problemas hoje que a gente enfrenta não é falta de religião, não é falta de Deus, não é falta de nada disso. Talvez a gente esteja até em excesso fixado a essas ideias. E isso, consequentemente, quando a gente entrega a nossa vida, né, pro além, a gente acha que a gente não tem que fazer nada, isso tá errado. A fé, ela tá no confiar, ela tá na entrega, sem dúvida, mas na entrega ativa, naquela entrega que você faz, você acredita nas forças, você acredita em Deus, nas suas crenças, você entrega isso pro universo, mas você continua trabalhando, você continua agindo em prol da transformação que você quer operar. Então, se você quer um emprego, seu emprego não vai surgir do nada. Para que o seu emprego surja, você tem que ir atrás das oportunidades, você tem que estar com um bom currículo, você tem que estudar. Você quer uma evolução profissional, subir de cargo, um aumento, tudo isso está atrelado também, e diria que 90%, né, a sua operação durante esse processo. Então, autonomia é sinônimo de consciência dentro desse processo, para que a gente desenvolva maior autonomia, para que a gente consiga trabalhar isso de uma maneira mais positiva na nossa vida. É muito importante que a gente tenha consciência desses pontos, né? As pessoas, quando elas falam de religião, elas veem um médium, né? Um trabalhador de uma casa espírita ou de uma casa de umbanda, um médium de umbanda que trabalha, ou até mesmo um monge budista, um padre, um pastor. As pessoas acabam tendo uma visão distorcida daquela figura, né? Achando que quando você até estava vendo uma entrevista interessante daquele canal Lugar, né, do monge budista chamado Henrique Lemes, se eu não me engano, e ele estava falando exatamente isso. Ele falava que ao virar monge, as pessoas começavam a fazer umas perguntas bizarras para ele, tipo, depois que você foi pro retiro, você teve contato com as suas vidas passadas, a sua vida mudou. E não é assim, né? A iniciação, a introdução dentro de um processo religioso, ele te leva a uma consciência, mais um processo de conhecimento maior, uma aproximação maior do divino, daquilo que é o fruto, que é o objeto da sua crença. E isso te faz um processo de introspecção, de aprendizado. Então, um médium, um pastor, um padre, ele não é um ser divinizado, um ser ascendido. Não, ele é uma pessoa que está num processo de aprendizado, de desenvolvimento espiritual. Talvez ele esteja um pouco mais à frente que você em determinados pontos, mas não é uma coisa extraordinária, né? O extraordinário de todo esse processo está justamente na quantidade de dedicação que a gente dá a essas questões espirituais. Então, óbvio que uma pessoa que tem um processo de iniciação e que está engajada dentro de uma religião, seja ela qual for, ela acaba olhando mais para as questões espirituais, religiosas, mas isso não confere um título de divino a ela, né? Nós todos temos essa capacidade divina, e eu acho que hoje, nessa nova era, a proposta é que todos nós entremos nesse processo de introspecção e de observação cada vez maior às questões espirituais. Porque sem isso, gente, não tem como evoluir. E olhar para as questões espirituais está diretamente associado a gente sair da postura infantil, né, da reclamação, da vitimização, enfim, daquilo que, né, a gente costuma adotar quando as coisas não dão certo. A gente sempre vira e fala, porque não deu, porque isso acontece comigo, porque fulano, porque ciclano faz isso comigo. As pessoas não fazem nada com a gente. Nós permitimos que essas situações entrem na nossa vida por algum motivo. Ou porque você inconscientemente quer vivenciar para aprender, ou porque você continua atraindo essas coisas
na sua vida por algum motivo. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito educativo. Nada acontece por acaso, né? Já falei aqui em outros vídeos, Deus não joga dados. O universo, a espiritualidade não brinca com acaso. Tudo é ação e reação. Tudo é um processo consciente. Por mais que você não esteja consciente, as coisas que acontecem na sua vida estão dentro de um propósito consciente, da consciência maior. Então é importante a gente entender isso, porque quando a gente, mais uma vez, começa a olhar para as questões com outro viés, com outro olhar, a gente entende que nós temos uma autonomia, sim, nos processos e nos resultados da nossa vida. É claro que tem períodos que, poxa, você tenta, vai, faz um monte de coisa e parece que nada acontece, né? Você fala, meu Deus, eu rezo, faço e as coisas não aparecem. Mas também, gente, a gente tem que entender que tudo na vida tem um tempo, né? Não é você rezar hoje e praticar mudança hoje e amanhã as coisas já vão estar desenroladas. Não é assim que a vida funciona. É o que a gente já tratou aqui no vídeo anterior, a questão do imediatismo. A gente acha que tudo acontece num passe de mágica, e não é. Tudo tem um processo, além de depender da sua ação e das suas reações consequentes àquela atitude, também depende da paciência, do tempo, para as coisas acontecerem, para elas realmente se materializarem no plano. Então, isso também, entendendo esse processo do tempo e das atitudes e reações, a gente ganha mais autonomia, a gente passa a se preocupar menos com coisas que a gente não precisaria estar preocupados e passa a observar, a colocar foco no processo que realmente interessa, naquilo que realmente faz sentido para você. Então, se o ponto da sua vida que você quer resolver é a questão do trabalho, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Se o ponto da sua vida é a questão da saúde mental, espiritual, física, o que eu preciso fazer para melhorar essa questão? E aí, quando a gente entra numa esfera mais séria, no quesito de depressão e de transtornos efetivamente mentais ou de comportamento, a questão da ansiedade, da depressão, da compulsão, do vício, aí isso exige uma atenção redobrada, exige um trabalho em conjunto, né? Enfim, nós não vamos desenrolar esse tema aqui porque ele é muito extenso, mas mês de setembro é um mês aí que a gente fala muito sobre a questão do suicídio, é uma questão que vem sendo amplamente debatida, graças a Deus, porque isso é muito importante. A gente precisa falar dessas coisas, a gente precisa conversar, a gente precisa também se colocar à disposição das pessoas, né? E, enfim, é um tema que vem sendo muito discutido e tem um viés, tem um tratamento, tem um viés psicológico que precisa ser observado, tem a questão espiritual também, e não tem a ver com religião, tem a ver com o bem-estar espiritual, com o desenvolvimento da consciência, enfim, e uma série de outras coisas. Então, esse também é um tema que precisa aí, dentro desse processo de autonomia, de um cuidado maior, de uma disciplina, de uma etapa. E aí os profissionais, psicólogos e pessoas mais aptas a falar a respeito disso orientam, enfim. Então, eu acho que é um caminho coletivo que a gente tem que seguir, né, para tirar. Eu falei nos destaques lá do Instagram que a gente fez na semana passada sobre crenças e magias, é justamente essa ruptura da ideia de coisas mágicas, né? Tudo na vida hoje, a gente tem que entender que todo o processo espiritual, ele depende de manipulações energéticas, manipulações de elementos, enfim. Mas a gente tem que perder um pouco essa coisa do Harry Potter, entendeu? Da varinha mágica que transforma tudo. E essa mudança, ela não é do dia para a noite, ela é um processo
E para esse processo acontecer, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de atitude, de conteúdo, de estudo, de prática, ok? Que mais? Que mais? Bom, isso tudo envolve o nosso processo de evolução, com mais um monte de coisas, né, que são importantes aí nessa contenda. Eu queria também aproveitar aqui o nosso vídeo, tá? Para sugerir alguns temas, né? Alguns temas e alguns materiais aí disponíveis na internet. Se você tá buscando entender um pouco mais desse momento energético e espiritual que tá rolando, essa transformação, vale a pena você visitar lá o canal do Newton Schultz, já falei dele aqui outras vezes. Toda semana ele posta lá um vídeo sobre a semana astrológica, o movimento dos planetas e como isso acaba interferindo nos nossos processos pessoais. Então visita lá o canal dele, é muito legal. Um outro canal que eu venho consumindo e escutando bastante é o canal Espiritualidade de Vida, do Haroldo Dutra Dias. Para quem não conhece, o Haroldo é um palestrante espírita, né? E ele tem um trabalho também paralelo com não só... O foco, óbvio, é o espiritismo, né? O estudo do evangelho. Mais do que o espiritismo, é o estudo dos ensinamentos do Cristo. Então, se você se interessa por estudos da Bíblia, o Haroldo ele fez uma tradução, inclusive eu tenho aqui um estudo fantástico do Testamento, o Novo e o Velho Testamento, e ele editou aqui esse livro, tá? Chama o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. É muito legal para quem gosta da Bíblia, para quem lê e quer ter uma visão aos olhos da doutrina espírita, vale a pena. Ele fala muito lá dos ensinamentos de Jesus, explica de uma maneira mais despojada, né, as passagens e tudo. Então, toda quinta-feira ele tem uma live que ele faz. Uma quinta-feira ele faz sobre uma obra específica, que agora, se eu não me engano, os estudos estão voltados ao nosso lar. E a outra quinta-feira é sobre o Evangelho, né? Então ele vai intercalando, vale a pena também. E também o canal do Lugar. O Lugar é um projeto que eles têm a questão que incentiva a prática meditativa, fala de medicinas alternativas e tem várias palestras, inclusive essa desse monge que eu falei para vocês a respeito do Henrique Lemes, né? Então, vale a pena, também tem muitos conteúdos legais sobre a mente, sobre o funcionamento das nossas emoções e por aí vai. Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje, um vídeo mais rapidinho, né, que às vezes eu acabo me estendendo. Quero convidar você, se você ainda não visitou o nosso blog, entra lá saberpleno.com. Quer me escrever, quer mandar alguma dúvida, sugestão? Manda e-mail para mim, giovanasapienza.sp@gmail.com. Curte o nosso Instagram, segue a gente no Instagram, a gente tem um Facebook também. Acompanha lá, clica no canal do YouTube para se inscrever, clica lá no sininho para receber as nossas atualizações. E se você gostou desse vídeo, compartilha, né? Mostra para mais pessoas para que todos possam agregar esses conhecimentos, consumir esses conteúdos e juntos a gente alcançar aí um patamar positivo para esse processo de evolução consciencial da nossa nova terra, nova era que a gente tanto deseja, que a gente tanto sonha em ter uma vida diferente. A gente pode construir essa vida e tudo parte de nós. Então, é isso, minha gente. É esse o conteúdo que eu queria bater um papo com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vou tentar fazer uma nova live aí pra vocês e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, uma semana iluminada pra você e tudo de bom. Tchau, tchau.